Eu criei o termo processo de morrência a partir do meu doutorado, né? Eu fiz doutorado sobre o tema o processo de luto do filho da pessoa que se matou, né? E eu comecei a verificar, inclusive antes, né, de eu viver o meu próprio processo de morrência, eu achava que o processo de morrência estava na minha mãe, que foi por causa dela que eu entrei na suicidologia, né, pelas tentativas de suicídio dela e por acompanhar a vida inteira dela, né, com esse definhar existencial, né? Então, a partir do momento, então, depois que eu comecei a ter a inflamação cerebral, eu comecei a me dar conta do meu próprio processo de morrência. O que é esse processo de morrência? É esse definhar existencial do qual a gente vai perdendo o sentido da vida, o sabor, a cor, nada tem graça, né? E esse processo de morrência, ele, quando eu escrevi A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, eu pude ter uma elaboração do que eu queria dizer a respeito desse processo de morrência, e a meu ver ele é composto por 5 fragmentações. Eu acho que ainda tem mais, porque eu ainda continuo a minha vida e felizmente eu vou reelaborar essa ideia. Mas a primeira coisa que eu coloco como fragmentação é a fragmentação da perda de sentido, né? Da falta de sentido de vida, que muitas pessoas falam da anedonia, da falta de prazer na vida, né? A segunda fragmentação que acontece, que eu aponto, é que como a minha doença se chama ADEM, que é um acróstico, desmielinização aguda dos neurônios, né? ADEM para mim hoje tem uma conotação diferente, significa amores desrespeitados, envenenados e mortos, né? Ou amores desenvolvidos, elegantemente mantidos. Tá? Então são amores e revelam as nossas desarmonias e harmonias relacionais. E muitas vezes, principalmente quando a gente tem uma desarmonia relacional, porque a gente se machuca com o que o outro faz, porque a gente também tem algumas expectativas, isso vai nos abalando e vai fazendo com que a gente deixe de acreditar no nosso potencial. É isso que eu intitulo como processo de morrência. Quando você se autoriza que o outro te machuque. Também, quando você se permite entrar nesse definhar existencial de você deixar de acreditar naquilo que é soberano, que é a tua existência, é a tua capacidade de assumir a tua singularidade. Porque eu te falo, ninguém vai viver por você o que você precisa viver. Ninguém vai viver por mim o que eu preciso viver. Portanto, nossa existência é única e importante. E no processo de morrência, porque a gente não nasce com processo de morrência, a gente vai, infelizmente, construindo uma complexidade de processos autodestrutivos que vão minando a nossa fé, que vão minando a nossa esperança em quem nós somos. E muitas vezes, o que eu acredito, principalmente naquele que está no auge do seu processo de morrência, acontece que é o ápice do processo de morrência, acontece o suicídio, né? Então, assim, a pessoa, e eu uso uma assertiva do Schneidman, que ele fala que é um ato definitivo para um problema temporário, né? Para uma pessoa entender que, na verdade, ela gostaria de matar aquilo que está provocando sofrimento, não a ela por inteiro, mas normalmente é isso que acontece nos casos de suicídio. Então, por isso que eu falo que o ápice desse processo de morrência acaba sendo o suicídio, né? Então, antes que o suicídio aconteça, né, que nós possamos nos inteirar e a gente observar, né, como é que a gente está lidando com a vida. Então, a partir do momento em que eu comecei a perceber o meu próprio processo de morrência, isso me fortaleceu a entender e observar e ser testemunha, né, do processo de morrência dos outros. E acho sim que é possível que exista uma congruência, uma cumplicidade, um vínculo que eu construo com as pessoas, porque as pessoas que falam, eu me vi nisso, eu tenho esse processo, eu me sinto também às vezes sem sentido, sem sabor, né? E Karina, eu me identifico com o que você fala dessa questão do processo de morrência. Então, essa é a forma da gente ajudar, né? Porque assim, quando eu criei esse termo, não é só por uma teoria, é um trabalho visceral de que eu vivo e vivi muitas vezes, né, mais tragicamente, mais fortemente esse processo, mas que assim, quando, né, as pessoas se identificam, elas falam, existe um lugar, existe um nome para o que eu sinto, né? Existe uma
compreensão para o meu sofrimento. Então eu encontrei a partir deste termo, né, desta forma, uma maneira de acolher. E acolher, eu acho que é importante, né, é a gente dar colo para a nossa dor.